Homem negro é vítima de piadas racistas no ônibus. Mas quem ouve tudo muda sua vida para sempre. Em um simples trajeto de ônibus, André, um homem negro, se viu alvo de piadas cruéis e racistas de passageiros ignorantes. Eles riam, apontavam e zombavam de sua aparência, acreditando que ele não seria capaz de revidar. Mas o que eles não sabiam é que alguém muito especial estava ouvindo tudo e, ao contrário de esperar uma reação, tomou uma atitude que mudaria a vida de André para sempre. O que aconteceu a seguir foi tão impactante que até os que estavam rindo ficaram em choque, e tudo o que pensavam sobre respeito e dignidade foi completamente transformado. Quer saber como essa história terminou? Deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Prepare-se, porque essa reviravolta vai mudar sua visão sobre tudo. Vamos começar. Era mais um dia comum para Carlos. O ônibus lotado nas primeiras horas da manhã seguia seu trajeto pelas ruas de São Paulo, e ele, como sempre, se acomodava em um canto, longe de olhares curiosos. O sol ainda mal aparecia, e o cheiro do café no ar parecia misturado com o suor da aglomeração. Carlos, um homem negro de 35 anos, usava uma camiseta simples e um boné surrado. No rosto, os sinais de uma vida difícil, mas ainda com o olhar de quem nunca perdeu a esperança. Ele havia se acostumado a ser invisível. No trabalho, no mercado, no ônibus, ele já sabia como fazer parte da paisagem sem causar desconforto. Mas naquele dia, algo estava diferente. Algo que ele sentiu imediatamente. Dois jovens, sentados próximos à frente, começaram a falar mais alto que o normal. A conversa, inicialmente trivial, logo tomou um rumo que Carlos não pôde ignorar. "Olha o negão aí, o que será que ele quer fazer da vida?", disse um deles, em tom de zombaria. O outro riu, apoiando a piada. "Provavelmente, vai pegar a grana do governo, né?" Como sempre. Carlos abaixou a cabeça, tentando ignorar. Ele já sabia que a dor das palavras era um preço constante que ele tinha que pagar para não chamar atenção. Mas, ao contrário de outros dias, algo dentro dele se agitou. A raiva. A indignação. Ele pensou em rebater, mas se conteve, preferindo seguir sua rotina. Era mais fácil fazer isso do que entrar em confronto. As piadas continuaram, mais fortes e mais cruéis. "Aí, negão, vai pegar seu trampo de mendigo." O som das risadas ecoava no pequeno espaço do ônibus. Mas o que Carlos não sabia é que alguém estava ouvindo tudo. No fundo do ônibus, Lucas, um rapaz branco de 28 anos, estava imerso em seus próprios pensamentos. O celular em mãos, ele estava tentando ignorar a agitação ao redor, distraído pela tela. Mas as palavras que vinham de frente o tiraram da sua zona de conforto. Quando os dois jovens começaram a zombar de Carlos, Lucas não podia mais se fazer de desatento. Ele olhou rapidamente para Carlos, que estava ali, com os olhos fixos no chão, mas com a postura rígida, como se estivesse tentando se blindar de tudo. Lucas sentiu um desconforto crescente. Algo dentro dele o impulsionou a prestar mais atenção, e ele logo percebeu que, mais do que uma simples piada, aquilo era uma agressão disfarçada de humor. Ele não sabia o que fazer, mas não conseguia ignorar o que estava acontecendo. O que começou como uma leve irritação se transformou em um sentimento de culpa e vergonha. Porque ele nunca havia percebido o quanto isso era comum. As palavras de desprezo, o racismo velado. Ele sempre havia se achado alheio a isso, mas agora estava claro que ele nunca tivera o privilégio de realmente entender o peso daquelas palavras. Carlos, com o rosto impassível, parecia ser mais forte do que ele imaginava. Mesmo em meio a tudo aquilo, ele se manteve em silêncio. Mas a tensão no ar era palpável. Aquelas piadas eram uma facada disfarçada em palavras vazias. O ônibus parou. Enquanto as piadas continuavam, Lucas fez algo que não imaginava. Ele se levantou de repente, com uma decisão impulsiva, sem saber o que exatamente faria. Ele se aproximou de Carlos, que estava indo em direção à porta, aparentemente alheio à situação, mas Lucas sabia que ele não podia deixar passar em branco. Mas antes que Lucas pudesse alcançar Carlos, o ônibus parou novamente. As piadas cessaram e o silêncio pairou no ar por um momento. Quando o ônibus parou, a atmosfera dentro dele parecia ter mudado. A tensão estava no ar, mas ainda não havia palavras para descrevê-la. Lucas olhou para os dois jovens à frente, que estavam agora em silêncio, talvez surpresos com a postura de Carlos, que parecia ignorar completamente a situação.
Carlos estava indo em direção à porta do ônibus, e Lucas percebeu que essa era sua chance. Ele respirou fundo, suas mãos suavam e o peito batia mais rápido. Ele sabia que precisava fazer algo, mas não sabia exatamente o que. Estava fora de si, impulsionado pela raiva, pela vergonha e pela necessidade de corrigir algo que, por tanto tempo, ele havia ignorado. Ei, espera! Lucas gritou, e Carlos parou, lentamente virando-se para encará-lo. O olhar de Carlos era calmo, quase distante, mas Lucas viu algo ali. Talvez fúria contida, talvez cansaço, talvez uma sensação de estar já acostumado com isso tudo. Carlos levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Lucas deu um passo à frente e, com hesitação, disse: Eu ouvi o que aconteceu. Eu não posso deixar isso passar. Desculpa por não ter feito nada antes. Eu sei que não é o suficiente, mas não devia ser assim. Não devia te tratar dessa forma. Carlos não respondeu imediatamente. Seu olhar parecia analisar Lucas, como se ele estivesse tentando entender a sinceridade nas palavras. O ônibus estava começando a esvaziar, as pessoas se apressando para sair. Mas aquele momento parecia congelado no tempo. Lucas, com a respiração mais pesada agora, continuou. Eu nunca pensei muito sobre isso, mas, agora percebo. Eu sou parte do problema se não agir. Carlos, finalmente, disse algo, mas sua voz era baixa, quase imperceptível entre o barulho do ônibus. Não é sobre você, cara. É sobre o que as pessoas fazem, o que elas falam. Eu já ouvi tudo isso muitas vezes. Ele fez uma pausa, o olhar dele se suavizando por um momento. Mas obrigado por dizer alguma coisa. Lucas estava surpreso. Nunca imaginou que palavras simples, mas sinceras, pudessem significar tanto. Ele sentiu uma conexão com aquele homem, com a dor que ele carregava, e com a luta silenciosa que, de alguma forma, agora também era sua. Quando Carlos se afastou, Lucas ficou parado, ainda processando tudo. O ônibus estava agora vazio, mas sua mente estava cheia de novas perguntas. O que mais ele poderia fazer? Como ele poderia ser melhor, agir melhor? Ele sabia que aquele dia havia mudado sua vida para sempre. Mas o mais importante, aquela conversa, aquele momento, havia tocado Carlos de uma maneira inesperada. O que viria a seguir ainda era um mistério, mas para ambos, o caminho da mudança acabará de começar. O resto do dia passou como um borrão na mente de Lucas. Ele tentou se concentrar no trabalho, mas sua cabeça estava longe, voltada para o que acontecerá no ônibus. O silêncio que pairava entre ele e Carlos, a reação inesperada daquele homem tão calmo, mas tão forte ao mesmo tempo, fez com que ele se questionasse sobre tudo o que havia ignorado em sua vida. Era fácil para ele, um homem branco e privilegiado, ver o mundo de uma maneira superficial. Ele nunca precisou se preocupar com a cor de sua pele, com o que os outros pensavam ao olhá-lo. Mas agora, depois daquela conversa, algo tinha mudado. Ele não conseguia mais olhar para as pessoas da mesma forma. E, mais importante ainda, ele não queria mais ser o observador passivo. Ele precisava fazer algo. Algo real. Mas o que? Como ele poderia, de fato, ajudar alguém como Carlos? O que ele sabia sobre a vida dele, sobre as dificuldades que ele enfrentava todos os dias? O que ele sabia sobre a realidade do racismo, da exclusão, da dor silenciosa que Carlos carregava? Lucas começou a pesquisar, a se educar. Leu artigos, assistiu a documentários, ouviu histórias. Ele se aprofundou no que nunca havia se preocupado antes. Em pouco tempo, ele percebeu o quão imenso era o abismo entre sua realidade e a de Carlos. Mas ele também viu algo mais. Ele não precisava ser perfeito para fazer a diferença. Ele não precisava esperar para ser o Salvador para agir. Naquela noite, Lucas teve uma ideia. Ele sabia que a comunidade de Carlos era pequena, mas unida. Ele poderia usar seus próprios recursos, seu tempo e sua nova perspectiva para ajudar a criar uma mudança verdadeira. Talvez não fosse fácil, mas ele estava disposto a tentar. O dia seguinte chegou, e Lucas encontrou Carlos novamente, dessa vez por acaso, enquanto ele estava saindo de uma loja de conveniência. Lucas se aproximou, e Carlos o olhou com uma expressão que parecia mesclar curiosidade e cautela. Oi, disse Lucas, nervoso, mas determinado. Eu sei que não somos amigos, mas eu gostaria de ajudar. Carlos o observou por alguns segundos antes de responder, dessa vez com um sorriso discreto. Ajudar? Como?
Lucas respirou fundo. Eu tenho algumas ideias. Coisas simples, mas talvez possam fazer a diferença. Não é grande coisa, mas, quem sabe, você não acha que é hora de mostrar a força que está aí, dentro de você? Não apenas para você, mas para outras pessoas também. Carlos permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos analisando Lucas. Havia uma desconfiança ali, mas também uma chama de algo mais. A possibilidade de mudança. Ele finalmente falou, sua voz grave, mas aberta. Estou ouvindo. Lucas sabia que aquilo não seria fácil. Ele sabia que as coisas não mudariam da noite para o dia. Mas ele estava disposto a tentar. E, mais importante, estava disposto a aprender. A jornada deles estava apenas começando. O que viria pela frente ainda era incerto, mas uma coisa era clara: a vida de ambos mudará para sempre. E essa mudança, agora, dependia da ação. Com o tempo, Lucas e Carlos começaram a se conhecer mais. Não eram amigos, mas havia uma cumplicidade crescente entre eles. Lucas continuava seu trabalho de pesquisa, tentando entender o que ele podia fazer para mudar algo na vida de Carlos e de outras pessoas que enfrentavam situações semelhantes. Mas, embora tivesse boas intenções, ele logo descobriu que ajudar alguém como Carlos não era algo simples. Carlos não estava acostumado a confiar em estranhos, especialmente pessoas que pareciam querer salvar os outros sem realmente entender suas lutas diárias. Mas Lucas, apesar de suas boas intenções, sentia que precisava de um desafio maior, algo que fosse além de palavras vazias ou gestos de bondade temporária. Ele queria mudar a realidade de Carlos, queria ser parte de uma transformação real. Em uma tarde quente, enquanto tomavam café em um pequeno bar da cidade, Lucas tomou uma decisão. Eu sei que não posso mudar o mundo de uma vez, começou Lucas, tentando olhar Carlos nos olhos, mas eu preciso tentar. Eu quero mostrar para as pessoas quem você realmente é. Não como um alvo de piadas, mas como alguém que tem uma história, uma vida. Algo que as pessoas precisam ver. Carlos deu um sorriso breve, mas seu olhar era cauteloso. Você está falando de mostrar meu lado bom, certo? Fazer as pessoas verem o que você vê, perguntou ele, com uma voz carregada de ironia. Isso é fácil. Mostrar quem eu sou é simples. Mas fazer as pessoas realmente olharem, isso é outra história. Lucas sabia que Carlos tinha razão. As pessoas não estavam dispostas a ouvir ou entender a verdadeira essência de alguém como Carlos. Eles viam a superfície, viam o que queriam ver, sem nunca questionar o porquê. E isso era o que precisava mudar. Eu não quero apenas mostrar o lado bom, Lucas respondeu, com firmeza. Eu quero mostrar o verdadeiro Carlos. Quero que as pessoas vejam você de uma maneira que nunca viram antes. Que você tenha o controle da sua história. E, se você quiser, posso ajudar a contar a sua história da forma certa. Não vai ser fácil, mas é um começo. Carlos estava pensativo, seus olhos fixos na mesa, como se estivesse ponderando tudo o que Lucas estava dizendo. Ele sabia que estava sendo desafiado de uma maneira diferente, mas ainda não tinha certeza se Lucas estava pronto para o que isso significava de verdade. Você acha que é tão simples assim? Carlos perguntou, finalmente. Você não pode mudar as pessoas apenas com boas intenções. O mundo está cheio de gente boa, mas ainda assim, eles continuam agindo da mesma forma. Lucas respirou fundo. Sabia que a jornada seria longa, e que seria mais difícil do que ele imaginava. Mas ele estava disposto a seguir em frente, mesmo sabendo que não teria todas as respostas. Eu não estou tentando mudar todo mundo de uma vez. Só, talvez um passo de cada vez, disse Lucas. Eu só acho que você merece ser visto de uma forma diferente. E, mais importante, você merece contar a sua própria história. Carlos o olhou com um olhar mais suave. Eu te avisei, não vai ser fácil. Eu estou pronto, respondeu Lucas, com uma confiança que ele mal acreditava ter. Eu só preciso de uma chance. O tempo passou, e Lucas e Carlos começaram a trabalhar juntos. Lucas passou a ouvir mais, a entender as nuances da vida de Carlos, a dor invisível que ele carregava e os desafios diários que enfrentava. Mas, por mais que Lucas tentasse se preparar, ele não podia imaginar como seria difícil desbravar os preconceitos arraigados nas pessoas. Não seria simples e ele sabia disso. A ideia inicial era simples: contar a história de Carlos, sua verdadeira história, e compartilhar com as pessoas. Mas as barreiras eram grandes, e as dificuldades eram ainda maiores. Lucas encontrou obstáculos a cada passo.
As pessoas que deveriam apoiar a ideia estavam céticas, os recursos eram limitados, principalmente, a resistência interna de Carlos era visível. Em uma tarde, Lucas chamou Carlos para uma reunião que havia agendado com um pequeno grupo de ativistas e pessoas da comunidade. Eles estavam dispostos a ajudar, a ouvir, mas Carlos, embora relutante, havia concordado. Ele sabia que aquilo era importante, mas o medo de ser exposto, de ser julgado e de abrir velhas feridas, era imenso. Carlos estava nervoso, mas não queria recuar. A oportunidade estava ali, mas ele sabia que essa chance podia mudar tudo para ele. O que não sabia era como tudo aconteceria a partir daquele momento. A reunião começou tensa. O grupo de pessoas estava curioso, mas a desconfiança no ar era palpável. Todos estavam esperando que Carlos falasse, que compartilhasse algo que os tocasse. Mas o silêncio pairava. Lucas observava, atento, tentando entender como quebrar o gelo. Foi quando Carlos, com um suspiro profundo, começou a falar. Não sobre suas dores passadas, mas sobre a sua visão de um futuro em que as pessoas realmente se vissem, onde a cor da pele não fosse uma sentença. Ele não estava pedindo por compaixão. Ele não queria que as pessoas o vissem como uma vítima. Ele queria que o vissem como alguém com histórias, com sonhos, alguém que tinha tanto a oferecer. Eu não sou um projeto de caridade, começou Carlos, com a voz firme, mas com uma intensidade emocional que o grupo não esperava. Eu sou uma pessoa, como qualquer um de vocês. Não estou aqui para ser julgado, estou aqui para ser ouvido. Isso é tudo o que eu peço. Ouçam a minha história, vejam o que eu sou, não apenas o que minha aparência diz. O silêncio na sala foi absoluto. As pessoas estavam absorvendo o impacto das palavras de Carlos. Lucas observou, impressionado. Ele sabia que aquelas palavras não eram apenas uma reivindicação de dignidade. Elas eram um grito de liberdade. O grupo começou a reagir, mas não da forma que Lucas esperava. As pessoas estavam tocadas, algumas até com lágrimas nos olhos. Carlos havia quebrado um ciclo, feito com que todos olhassem para ele de uma forma completamente nova. Ele não estava pedindo por perdão ou aceitação, estava exigindo o direito de ser visto de forma justa. E isso mudou tudo. A reação de todos naquela sala, inclusive de Lucas, foi um sinal claro de que, embora o caminho fosse difícil, a verdadeira mudança começava ali. Eles poderiam enfrentar os obstáculos, mas agora tinham um propósito maior. Não se tratava mais de ajudar alguém, mas de fazer com que todos passassem a enxergar com outros olhos. A luta de Carlos, a luta de todos, começava a ser ouvida de uma forma que nunca tinha sido antes.